Eu escutei o desabafo de um professor falando assim: olha, depois da pandemia, gente, tá impossível. A molecada tá insuportável. Tão ansiosos, tão nervosos. Tá muito complicado. E nós, gente? A gente tá bem pós-pandemia? Qual é o tamanho do rombo emocional na vida das pessoas vivendo uma coisa que elas nunca viveram? Sentindo e vivenciando tudo que elas leram nos livros de história acontecendo ali na vida delas. Gente, até quem fingia que não estava acontecendo nada, que era só uma gripezinha besta, foi afetado emocionalmente por isso. Ninguém escapou, gente. Em nenhum momento a gente teve um processo de acolhimento emocional, nem para os adultos e nem para as crianças. A gente também não está mais nervoso, não está mais ansioso, sem paciência, não está mais fragilizado emocionalmente, não está respondendo a tudo de uma forma muito mais automática e a gente também está assim. As mesmas dificuldades que a molecada está enfrentando, nós também enfrentamos. Em medidas e proporções completamente diferentes, porque além de toda a questão emocional, a gente ainda tem todas as questões sociais da vida adulta, como a necessidade absurda e constante e quase que única da nossa vida de ficar correndo atrás de dinheiro. Como, por exemplo, para os caras a necessidade de uma postura firme e forte, não frágil e máscula e potente, quando a maior fragilidade é fingir que a gente não se fragiliza com as coisas, que a gente não tem uma vivência emocional rolando ali, tentar ignorar isso, tentar soterrar isso. Então, se pra molecada é assim, pra gente também é assim. Aí eu pergunto, o que nós fizemos durante a pandemia? A gente inventou um monte de aplicativo, obrigando essa molecada a levantar em casa às 7 horas da manhã, vestir o uniforme e ligar a câmera, sendo que nem o professor ligando a câmera do outro lado tinha a menor ideia do que estava fazendo. O pessoal fazendo chamada, em vídeo chamada. E ainda ameaçar essa molecada de reprovação, reprovar um monte dessa molecada depois de não oferecer nada. Quer dizer, nós não te damos escola, mas nós vamos te reprovar como se você não tivesse conseguido um bom desempenho na escola. Gente, mortes diretas pela Covid foram 6 milhões. A OMS estima que as mortes indiretas, ou seja, em decorrência da Covid e de coisas relacionadas a foi de 15 milhões. Hoje em dia nós estamos na casa de 16 milhões. No Brasil, a cada 100 mil habitantes, 160 morreram. 700 mil mortos. Todo mundo perdeu alguém, gente. Todo mundo perdeu alguém. Todo mundo vivenciou um momento histórico com a infraestrutura de saúde pública destruída. Com a estrutura educacional destruída. Com a estrutura social e econômica destruída. As pessoas tendo que ignorar a morte dos amigos, dos entes queridos. Tudo para passar por cima e continuar fazendo a parada acontecer. Tudo isso que a molecada passa, a gente também tá passando, só que a gente finge que não tá. Porque do mesmo jeito que nós não demos nenhum tipo de acolhimento emocional, nem na pandemia e nem pós-pandemia para essa molecada, a gente também não teve nenhum tipo de acolhimento emocional. Gente, eu volto a repetir. Eu também sou professor. Eu compartilho de toda a dor, de toda a insatisfação, de toda a frustração, do burnout, da sobrecarga, do desespero. Mas nada disso é responsabilidade da criança e do adolescente. Eles são mais vítimas do que nós na sociedade. Porque nós somos vítimas dessa estrutura social que nos massacra e nós acabamos criando e educando-os depois disso, depois dessa violência que a gente sofre. E a gente repassa para eles. Mesmo que com a melhor das intenções. De preparar eles para essas coisas. Entende, gente? O problema não é que pós-pandemia a molecada tá complicado.
problema é que pós-pandemia, as relações humanas e sociais estão delicadas e complicadas. Porque em nenhum momento nós fomos acolhidos depois de passar por uma das maiores catástrofes da história da nossa vida na humanidade. Por um dos momentos mais delicados que a gente já passou. E sem nenhum tipo de apoio de nenhum lado. Poxa, gente. Acho que a gente precisa pensar um pouco sobre essas coisas, né? A gente precisa refletir um pouco sobre essas coisas. Porque senão a gente vai ficar cometendo sempre o mesmo erro. A famosa frase que eu tanto odeio, dar murro em ponta de faca. Mano, quem é idiota pra dar um murro na ponta de uma faca sabendo que essa faca vai entrar ali, vai cortar seus tendão, vai ferir sua mão. E as pessoas dão murro em ponta de faca. Fazem as mesmas coisas há anos e anos e anos, tem impactos gigantescos, históricos acontecendo, e a gente ignora e tenta fazer as coisas como sempre foram, da mesma forma e que nunca funcionou. E que hoje em dia funciona menos ainda, porque hoje em dia a gente tem isso aqui, né? Isso aqui, pra ir lá e falar sobre, e questionar, e botar uma pulga atrás da orelha. É isso. Desabafar é válido, mas a gente tem que apontar o culpado certo. E quem é o culpado? Não é a criança ou o adolescente. Não é a criança e o adolescente pós-pandemia. Não é uma geração que não quer saber de nada, porque essa geração quer saber de muita coisa. Muita coisa. Certo? Enfim, vamos pensar sobre isso, né? E busquem acolhimento emocional. Beijo, fui. Deixa o like. Não tô pedindo. Deixa o like. E me segue. Tchau.